senhores telespectadores, visitamos hoje um concelho na Beira Alta que é das regiões mais interessantes sob o ponto de vista da história de todo o norte de Portugal. O concelho de Celurico da Beira. Não é um concelho nem dos maiores nem dos mais pequenos, são cerca de 250 km². Nesses 250 km², vive uma população pequena, 10 mil habitantes, pequena mas estacionária, porque há 10 anos eram menos 12 do que agora neste censo. Parece que em 10 anos nasceram 12 habitantes aqui da vila. Claro que não é nada disso, porque há que fazer a conta com os que morreram e, sobretudo, com os que partiram, porque isto continua a ser uma terra de imensa, intensa imigração. Bom, apesar disso, Celurico manteve-se, até ganhou 12 habitantes. E aqui na Beira, isso é um facto importante, tirando a Guarda cresceu muito, tirando isto, estes concelhos, quase todos, desceram. É uma terra com uma geografia extremamente interessante. Estão daqui a ver o castelo, vem ali um morro de rochas, coroado por um castelo. Ora bem, aquele morro é abraçado pelo Rio Mondego. O Rio Mondego nasce aqui nos penhascos e corre direitinho em direção à Espanha. Parece que era um rio que ia de cá para lá. Como sabem, eles vêm todos de lá para cá. Este ia de cá para lá, mas chegou aqui a Celurico e arrependeu-se. E então deu a voltinha mesmo à volta do Morro do Castelo e vai a correr até Coimbra. A primeira grande estrada que trouxe a civilização a Celurico foi o Rio Mondego. Há imensos vestígios arqueológicos que só se explicam pela viagem através do Mondego. A região é muito rica de jazidas de minério, sobretudo estanho. Bom, e na época dos metais, na época do bronze, o estanho é essencial. Portanto, vem para aqui muita gente, e isto é desde há muitos milhares de anos uma região com uma forte ocupação humana. Estou a falar-lhes numa estrada que ainda hoje está aberta ao trânsito, ainda há momentos que passou aqui um automóvel. Bom, o que esta estrada tem de diferente é que tem perto de 2000 anos. É uma estrada mandada construir pelos imperadores romanos, do tempo do imperador Trajano, e quando cheguei aqui eu fiquei espantado, porque em Portugal as estradas romanas têm sido completamente destruídas, ignoradas. Esta, pelo contrário, está no seu perfeito estado. Vêem-se aqui as lajes. Eu acho que é um dos mais importantes monumentos da arqueologia romana que chegaram até hoje em Portugal. Ela, felizmente, não está destruída, mas chama a atenção para a necessidade de a conservar e a valorizar. Ora, as estradas romanas não eram todas iguais. Exatamente como hoje, havia as estradas principais, chamavam-lhe Magna Via, as vias grandes, depois umas estradas mais provinciais para os lugares, e depois umas estraditas que hoje mal se vêem. Ora bem, isto é uma Magna Via. Era a estrada mais solene que eles eram capazes de fazer e ligava duas cidades muito importantes. Ligava
a cidade de Mérida, que era a capital da Lusitânia, à cidade de Astorga. Astorga ficava lá em cima, nas Astúrias. Bom, mas essa estrada entroncava com uma outra que ia para Braga, a nossa Braga. O entroncamento das estradas era precisamente aqui em Celurico. Bom, e aqui tem o senhor telespectador como é que um ponto onde, por um lado, se entroncam duas estradas principais, a que vai para Braga e a que vai desde Mérida à Astorga. Por outro lado, uma estrada natural, que é o Rio Mondego, que nessa altura era perfeitamente navegável, porque é que aqui nasce uma cidade tão importante. Celurico foi realmente uma grande terra há 2000 anos. Eu não queria sair aqui da estrada romana sem lhes apresentar um casal de moradores numa estrada que tem 2000 anos. Bom, e um casal que é um exemplo. É o meu amigo António Monteiro e a esposa, a senhora Dona Manuela. São um exemplo por isto. O António Monteiro foi para Angola, quando era rapaz novo, trabalhou em Angola há alguns 30 anos, e quando vem aquela coisa da independência, ele tem que se ir embora com uma mão atrás e outra à frente, deixou lá tudo quanto tinha, mas vem para aqui, deita as mãos ao trabalho e durante outros 20 anos, trabalho duro, consegue, enfim, arranjar uma situação muito razoável que lhe permitiu construir aqui à beira da estrada aquela casa, que é uma bela casa. Bom, a casa tinha que ter luz, mas os postes da luz passam daquele lado. Bom, era possível, toda a gente fazia isso, no fundo. Ele podia fazer a baixada, arrancar umas pedras, pôr ali a luz. Só que ele é um homem honesto e é um homem com a consciência dos valores culturais. E então, em vez de fazer isso, fez aqui um poste por conta dele. O cabo que traz luz para a casa que ele fez atravessa a estrada romana sem ter tocado nem numa pedra. Eu penso que este exemplo é um exemplo notável, porque no nosso país as estradas romanas estão a ser totalmente destruídas. Eu acho que são dos mais importantes monumentos da história da civilização em Portugal. São essas condições estratégicas, a confluência das estradas, o rio, um vale muito fértil, que explicam que se tenha construído aqui um grande castelo. Como sabem, os castelos eram de muitas espécies. Numa terra pequena, um castelo era pequeno, numa terra grande. Bom, este castelo é enorme. Tudo isto que estão a ver à volta é a muralha do castelo. Castelos têm sido muito maltratados. Eu acho que é uma vergonha que um espaço tão ilustre esteja numa situação tão desmazelada, porque isto é monumento nacional e, como sabem, as câmaras não podem tocar em nada do que seja monumento nacional. Monumentos nacionais são lá com as altas instâncias. A Câmara aqui não pode tocar nem numa telha. Bom, e como não pode tocar em nada, crescem as ervas, acumulam-se os montes de porcaria, e isto, que é o espaço mais nobre de Celurico da Beira, parece realmente uma lixeira. É uma pena.
Aqui há tempos o IPAR, parece que em 1994, teve um projeto, mas destes projetos agarotados, é uma vergonha, que é fazer umas pilastras de cimento e por cima das pilastras de cimento fazer um passadiço, e do passadiço a pessoa saía daqui deste alto e entrava na porta da torre de homenagem. Bom, naturalmente que aqui a Câmara Municipal de Celurico, com toda a razão, protestou e disse: isso é desfigurar o castelo, isso é traiçoar a verdade da história, isso realmente é uma ofensa. No Monumento Nacional não se pode cometer um atentado dessa natureza. E o IPAR disse: é verdade, tem razão, a gente vai fazer outro projeto. 94, 95, 2001, 2002, e a gente continua à espera do projeto. Este castelo relaciona-se um facto que eu não sei se é pura lenda ou se tem algum grão de verdade. A verdade é que já no século XV isso vem registado numa crónica. A história é esta: quando o rei Dom Sancho foi deposto pelo Papa, porque o rei Dom Sancho governava realmente mal, e os bispos queixaram-se ao Papa, disseram: esse homem não sabe governar, mande-nos para aqui alguém que governe como deve ser. E o Papa mandou um irmão mais novo dele, que era Conde de Bolonha. Bolonha era uma importante cidade francesa no Pas-de-Calais, Boulogne-sur-Mer. Mandou o Conde de Bolonha para tomar parte do governo de Portugal. Simplesmente havia o problema da palavra dada pelos alcaides. Cada castelo tinha um alcaide. E o alcaide tinha dado a palavra de honra ao rei de que só a ele entregaria as chaves. Agora apareceu o Conde de Bolonha a dizer: não, entreguem-me a mim, porque o Papa diz que quem manda sou eu. Isto não pode ser. Não pode ser, mas foi. Em quase todo o país, os alcaides esqueceram-se da tal palavra de honra e entregaram as chaves dos castelos ao Conde de Bolonha. Houve meia dúzia de exceções. As mais célebres são o caso do Castelo de Coimbra e o caso do Castelo de Celurico. O último homem a entregar a chave foi o alcaide do Castelo de Celurico da Beira. Chamava-se Fernão Rodrigues Pacheco. Veio, é claro, veio o Conde de Bolonha com tropas, cercou isto, e ele já estava aflito porque não tinha que comer, não tinha nada para dar aos seus homens, quando andava aqui aflito, quando vem uma grande águia, vem daquele lado, uma águia, trazia nas garras uma truta enorme, tão pesada, quando a águia passou aqui sobre o castelo, não pôde mais com o peso da truta, a truta caiu, uma truta fresca, acabada de pescar ali nas águas do Mondego. E o alcaide tem uma ideia genial, mandou preparar a truta muito bem, pôs-lhe um raminho de salsa, acrescentou-lhe uma garrafa de vinho, pôs numa bandeja bonita e mandou ao Dom Afonso, Conde de Bolonha: Senhor Dom Afonso, eu mando-lhe esta prenda, é tudo o que tenho, bem ver, não tenho muito, estou cercado, mas enfim, não quero deixar de fazer esta homenagem. Quanto ao mais, dar a chave do castelo não dou, desculpe, eu dei a palavra de honra a El Rei, seu irmão, e só a ele entregarei a chave. Conde de Bolonha, perante isto, pensou: diabo, eles ainda têm trutas frescas, não vale a pena cercá-los mais tempo, e foi-se embora. Só quando chegou a notícia de que o rei Dom Sancho tinha morrido em Toledo é que o alcaide de Celurico entregou as chaves ao novo rei de Portugal, Conde de Bolonha, agora rei Dom Afonso III. Eu gosto muito desta história porque o alcaide de Celurico é o símbolo do homem que não retira a palavra dada. E neste país em que tanta gente se diz e se desdiz, isto é um grande exemplo a apontar aos portugueses.
No castelo de Celurico passaram-se muitos outros episódios militares, até uma época relativamente moderna. Ainda nas invasões francesas o castelo teve um papel importante. Bom, mas não é a história militar de Celurico que eu lhes quero contar, é mais a história da terra. A história progrediu constantemente, desde o foral dado pelo Dom Afonso Henriques, depois confirmado pelo Dom Afonso II, depois ao novo foral, depois Dom Manuel, isto até ao século XVIII, Celurico vai sempre desenvolvendo. No século XIX, com as novas condições da economia, a nova rede das estradas e os comboios, Celurico perdeu bastante essa posição que tinha tido. Ficou uma vila-museu, uma vila aqui montanhosa, mas sempre com muita gente a sair daqui, e hoje é uma terra que não tem indústrias. Há uma indústria que sobreviveu, é a mais antiga de todas e chegou até hoje, é o queijo. Celurico tem uma grande vaidade em usar o título de capital do queijo da Serra. Bom, mas eu acho que merece o título. Primeiro pela quantidade da produção. Há aqui ainda muitos rebanhos, um total de mais de 25 mil ovelhas, e todo o leite é aproveitado, todo o leite das ovelhas, normalmente, para fazer o queijo. Um queijo de grande qualidade. Fabricam-se por ano cerca de 5 mil queijos. É claro que 5 mil queijos certificados, porque essa história é um queijo que tem um certificado. Estão a ver um que tem o selo, estão a ver ao lado outro que não tem. Não quer dizer que o que tem seja necessariamente melhor do que o outro. O que quer dizer é que é garantido e o outro não está garantido. Garantido de quê? Olha, garantido de que só tem leite de ovelha. Porque como o leite de ovelha é pouco para a grande procura que há, o fabricante do queijo tem uma certa tendência a misturar-lhe um bocadito ou de leite de vaca ou de leite de cabra, enfim, e esse queijo que tenha alguma mistura já não pode ter o certificado. Portanto, o certificado garante isto, é autêntico leite das ovelhas aqui da região, enfim, e é uma garantia. Há 330 explorações pecuárias num concelho pequeno, como bem, 330. Há queijarias certificadas, queijarias já autorizadas, porque obedecem a todos os requisitos higiênicos, 68. Estão agora em curso mais 84 pedidos de licenciamento para 68 com 84, como vê, são cento e muitos, e sem dúvida o queijo é hoje um dos grandes atrativos. É um atrativo tão grande que a Câmara dedicou-lhe um dos melhores palácios da vila. Isto era a Câmara Antiga, depois serviu de cadeia, depois serviu de tribunal, e hoje é o solar do queijo da Serra. Só para o provar vale a pena vir aqui. Os responsáveis pelo governo local apostam no turismo, num futuro baseado na exploração turística. Devo dizer que não faltam razões para isso. Tem aldeias muito típicas, estou agora a falar na aldeia de Linhares da Beira, toda ela uma aldeia monumental, até com um atrativo singular. O Conde de Linhares, o segundo Conde de Linhares, Dom Francisco de Noronha, era o amo de Camões. Ele fundou aqui a Misericórdia e lá está ele pintado, ele com a Condessa de Linhares, a Violante de Noronha, que é a mulher que Camões cantou durante a vida inteira. É surpreendente virmos aqui a uma aldeia tão pequena para encontrar o retrato da mulher que encantou Camões.
mas todo o concelho é rico de curiosidades. Não é só Celurico e Linhares. Aliás, em Linhares agora a Enatur está a fazer uma grande pousada e ainda bem, é um sítio muito bem escolhido. Eu espero ainda poder visitar essa pousada. Mas agora vim a uma aldeia com um nome muito engraçado. Os Açores. Imaginem os Açores aqui na Beira Alta. Bom, até surgiu uma patranha a dizer que o arquipélago se chama Açores por causa desta aldeia. Não tem pés nem cabeça, são coisas completamente diferentes. Aliás, eu tenho insistido nisso, mas as pessoas demoram muito tempo a aprender. Os nossos Açores não têm nada a ver com o milhafre, nem com a ave de rapina. Os Açores é a palavra Azores, azuis, ilhas azuis que os navegadores no século XIV viam ao longe. Quando eles vinham das Canárias, tinham que apanhar o vento que os trouxesse de novo ao Mediterrâneo e avistavam a muitas milhas aquelas ilhas azuis, Açores. É verdade sobre o nome Açores. Tudo o resto são fantasias. Bom, mas até não faltou quem dissesse que o primeiro a chegar lá era um beirão aqui da aldeia de Açores e chegou lá à primeira ilha que encontrou, chamou logo Santa Maria de Açores, porque esta igreja realmente é a igreja de Santa Maria de Açores. É muito engraçado porque é uma imagem de Santa Maria, penso que reproduz outra muito mais antiga. Veio o Açor, lá está o Açor, e é uma imagem aos caçadores. Toda a capela é um tesouro de lendas. Isto, por exemplo, diz que a rainha, ela queria ter um filho e o menino nasceu tal e o menino era aleijadinho e era um menino até que morreu, mas Nossa Senhora ressuscitou o menino. É o grande milagre. É claro que isto é já a mudança de uma lenda muito antiga referente ao Dom Afonso Henriques. Aquela dali é também outra lenda muito antiga que já está em Guadalupe. O lavrador tinha uma vaca, mas a vaca caiu num pego de lama e o lavrador foi atrás dela, estavam os dois a morrer afogados, mas o lavrador lembrou-se da Senhora dos Açores, valha-me Nossa Senhora, e a Senhora salvou-o. Aquela ainda é mais engraçada, é uma lenda local. Passou aqui um rei que andava a fazer a caça de altaneria, trazia, portanto, o caçador atrás, trazia aqui o Açor, isso era costume, o caçador andava aqui, e quando se via a ave que se queria caçar, largava-se o Açor, agarrava a ave e trazia outra vez ao caçador. Bom, um Açor era uma ave muito cara, e portanto o rei disse lá ao caçador: olha, que se tu deixas fugir o Açor, eu mando-te cortar a mão, hein? Vê lá. E o diabo do pássaro fugiu mesmo, bateu as asas e fugiu. O rei ficou furioso e mandou cortar a mão ao caçador. Vê-se já o carrasco a levantar o alfanje, vai cortar o braço ao caçador. Mas neste preciso momento o caçador disse: valha-me a Senhora dos Açores, e vê-se vir pelos ares outra vez o Açor, que obedientemente vai pousar no braço do desgraçado, e assim salvou aquela vida. Bom, tudo isto é um conjunto de lendas aqui à volta desta imagem da Senhora dos Açores, mas isto não é lenda, é um facto, e é um facto importante. Lê-se aqui: repousa aqui em paz Suintiliuba, lê-se perfeitamente Suintiliuba, que morreu em novembro da era de 704. 704, tirando os 38 anos da conversão da era de César para a era de Cristo, dá o ano de 666. Bom, é portanto, uma mulher visigoda que foi enterrada não aqui neste lugar, porque a pedra foi trazida, mas aqui na região, o que documenta a ocupação dos visigodos. Ela morreu no ano 666, era um ano capicua. Eu estou-lhes a falar no ano 2002, é outro ano capicua. Há quem diga que as capicuas dão sorte. Eu desejo a maior sorte possível para todos os senhores telespectadores neste ano que agora está a começar.